Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de nós, aquele que julga os povos, as nações, aquele que o salmista diz, porque amotina em vão as nações. Do pecado, porque ele disse, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, o homem amou mais as trevas, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas ele também diz: todo aquele que o dever do homem consiste em temer a Cristo e o entendimento que é desviar do mal. Todo aquele que persevera, a um coração contrito e arrependido ele não despreza, ele faz morada. E nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito Santo, porque aquele que segue segundo o Espírito, tudo aquilo que plantares certamente colherás. E o que semeia por Espírito, o Espírito já está pronto. Ele é aquele que nos firma, segundo as boas atitudes e perseverantes, como fé e obras caminham juntas. Já aquele que semeia segundo a carne, semeia para a corrupção, para a destruição, e pela carne não se compreende as coisas celestiais, assim como Nicodemos, que era um doutor da lei, e Jesus disse: na verdade, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E ele diz: como pode eu sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Mas Jesus estava lhe falando do nascimento espiritual, e ele não compreendia, porque ele andava segundo o que é terreno, né? E ele estava cometido de desobedecer todos os mandamentos, porque sempre se tropeça em algum ponto e está cometido de desobedecer. Mas pela graça sois salvos, o dom gratuito, para que ninguém se glorie de vossas obras. Mas é necessário, através de Cristo, perseverar nelas, para que a fé permaneça. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E em mais um dia, perseverantes, seguindo o Mestre, fazendo tudo aquilo que Ele nos diz através do Espírito. Porque quando nós perseveramos nas advertências do Espírito Santo, ouvindo e praticando, nos mantém no caminho, né? Aquele que é ouvinte e praticante é aquele que está como verdadeiro adorador, né? Aquele que edifica segundo o alicerce já lançado, do qual é o Evangelho. E assim nós perseveramos dia após dia, porque aquele que ouve e não pratica ilude-se a si mesmo, porque não se consegue desviar do mal o entendimento de próprios olhos. Porque está escrito: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos que a desobediência, assim como Jonas, que estava ordenado para que fosse a Nínive e ele foi para Tarso, e ele ainda alcançou a oportunidade de corrigir o seu caminho. Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Sabemos também do caso de Jó, que era reto, que era íntegro, sincero, temente e desviava do mal. E mesmo assim, Deus o colocou à prova, porque Satanás blasfemou contra a sua vida, né, dizendo que ele louvava e adorava a Deus, porque Deus havia lhe favorecido muito. E Deus houve uma permissão para que tocasse em tudo que ele tinha na sua família, mas também houve uma restrição, que era para que deixasse ele vivo, para ver que ele não iria negar o nome do Deus vivo. Assim como atualmente nós perseveramos e jamais negamos o nome de Cristo.
nós perseveramos dia após dia. Como bem disse Jó, no capítulo 1, no versículo 22, diz que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Em tudo ele glorificou a Deus, mesmo estando num monte de cinza, coçando um caco de telha do qual Deus permitiu uma chaga maligna. E assim ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Assim, todo aquele que persevera, a Bíblia diz, confundidos e envergonhados, né, os que se levantam, os acusadores, os insultadores, porque aquele que está em nós é maior daquele que está no mundo. E assim como Deus justificou a Cristo Jesus ali naquela cruz, porque a Bíblia diz que ele ria daqueles que zombavam, assim Cristo nos justifica. Ele é aquele que lá do alto ele ri daqueles que zombam e insultam, aqueles que seguem o seu nome. E ele mesmo disse, né, antes mesmo de vos odiarem, eles me odiaram. Eles não vos odeiam, eles odeiam a luz da qual nós anunciamos, que expõe as suas más obras, que expõe aqueles que não seguem o Tissadique, o justo, e sim segue o Racham, maldoso. E ele é aquele que está apartando os verdadeiros adoradores da justiça, da injustiça, que não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial. Ele é aquele que está preparando um povo bem disposto ao adorar em espírito e em verdade, com um coração reto, íntegro, sincero, temente a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e desviando do mal. Porque ele conhece aqueles que servem e que não servem. Ele tem o discernimento, e nós, através do exercício constante da fé, nós examinamos o Espírito, examinamos a nós primeiro, porque a palavra diz: hipócrita, tira primeiro a trave do vosso olho, para depois retirar o cisco do olho do irmão. E assim nós perseveramos em oração por todos os santos, pelos adversários, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Ireis e não pequeis. A ira humana não produz a justiça divina, porque dele é a vingança. E ele é aquele que ira quando não há conversão, daqueles que outrora anunciavam, a verdade, e agora naufragaram na fé e amoldaram segundo o padrão deste mundo. Mas a Bíblia diz que tanto os falsos profetas, os anticristo, aqueles que se opõem à verdade de Cristo, ele já os venceu pelo sopro da sua boca. Porque maior é o que está em nós do que está neles, E a obra que é produzida meramente por mãos humanas, ela sempre escorrega, ela não prevalece, não se para em pé. E assim conhecereis os que servem e os que não servem, os que dizem que servem e não servem. Assim como muitos já têm escorregado e caído, ele é aquele que continua purificando o templo, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia que a gente continue nas boas atitudes através dele, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo, e vigiando e orando sem cessar, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. Como ele bem sempre diz, aqueles que lutavam, os heróis da fé, marchando em frente, tende bom ânimo, como ele disse: eu venci, tende bom ânimo, jamais duplo ânimo, porque ninguém serve a dois senhores, a um a vez de odiar e amar o outro. Ninguém serve ao Deus Mamon e
o Deus Altíssimo. O dinheiro é a raiz de todos os males. É mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha, né, do que herdar o reino dos céus. Temos que ficar vigilantes, porque as muitas riquezas e seduções sufocam a palavra, e por isso muitos têm naufragado na fé. Em mais um dia perseverantes, Jesus, nós somos gratos por mais um dia. Continua purificando o tempo sobre todo o mundo, exercendo o direito, fazendo justiça segundo a vossa equidade, assim como o Pai lhe concedeu o poder para governar com justiça. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.